Na verdade, desde pequena, minha mãe me pegava e falava, Sara, vamos sair. Aí a gente ia pra São Paulo sem rumo, a gente só saía. Com a mochila nas costas. Pra explicar pro pessoal, vocês são da onde pra vir até São Paulo? Assim, Nós somos de uma- Mogi das Cruzes e a gente sempre veio pra São Paulo. Desde pequeno eu amava São Paulo e eu levei isso pra Sara. Vamos pra São Tá. Paulo. Então, sair pra gente era sinônimo de São Paulo, entendeu? E é muito longe? Dá quanto tempo até São Paulo, mais ou menos? De carro ou trem, seja como for, é 1 hora e 15, dependendo Tá. do lugar de São Paulo que você vá, né? Mas Tá. em média é isso daí. Tá. Isso. Aí depois disso, eu fiz 14 anos ano passado, eu falei, mãe, quero trabalhar. Quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar. Ela falou, Sara, se você for trabalhar com algum trabalho pra ele, você mais vai gastar do que ganhar, né? Então vamos montar alguma coisa. A ideia começou com um cliente oculto, né? De ir no restaurante, enfim. Aí a gente começou a procurar mais e mais, e a gente falou, legal essa ideia aqui, né? De ir nos restaurantes, gravar, enfim. E mãe e filha, a gente sempre fez isso. Por que não fazer isso e ganhar dinheiro, né? Tá. O cliente oculto é o que seria, como eu Eu trabalhei ia com perguntar evento há anos atrás, Tá. o cliente oculto é quando o dono do restaurante te contrata e aí você vai como um cliente oculto mesmo para saber se o funcionário tá te atendendo bem, como que tá a comida, o ponto da comida. Ah, e o você próprio passa- restaurante contrata? O próprio dono do restaurante te contrata e você Ah. dá esse feedback para ele. Então, eu já trabalhei numa Entendi. empresa assim. Então, a princípio, eu iria fazer isso com a Sara. Nisso, nas pesquisas que a gente, como eu sou jornalista, apresentadora, eu comecei a pesquisar coisas de internet. E foi quando eu achei essa oportunidade, vamos dizer assim, né? De levar para o Instagram o que, na verdade, nós já fazíamos no oculto, né? Entendi. Entre nós duas, assim. E era uma coisa mais, vamos dizer assim, mais legalzinha do que um cliente oculto, que é uma coisa mais séria. É mais difícil também, você tem Sim. que passar certinho o feedback pro cliente. Então, isso ficou mais descontraído pelo fato de ser mãe e filha. E não tem mãe e filha. Quando você procura mãe e filha para dar dica, ou mesmo no Instagram, geralmente a mãe é a filha pequenininha, de 2, 3 anos. Sim. Nunca uma filha adolescente, né? Então, foi onde começou. Isso. Tá. E esse trabalho dela, quando ela falou que iria trabalhar, não era do jeito que ela falou, era incansavelmente assim. Ela acordava e falava, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar, eu quero... Então, começou a me atormentar, de certa forma, que eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa pra essa menina fazer. Gente, tão jovem assim, né? É, Será que meu filho eu daqui a preciso pouco vai falar de- isso? Olha, não sei, eu agradeci a Deus, mas ao mesmo tempo me encheu o saco. Eu falei, nossa, mas todo dia eu preciso. Sabe uma coisa assim que ela necessitava? E o primeiro emprego de jovem, você sabe, gasta mais. Eu esqueci o nome que se fala, né? O primeiro alguma Aprendiz. coisa. Aprendiz, é. Você mais gasta do que ganha. Então eu ia ter que parar meu trabalho para levar ela para voltar e ainda não Pra ia nada, ganhar pra né? nada. É. Né? Infelizmente é assim. E aí foi quando começou. A gente começou a escolher nome da página, tal, como que seria o formato. E foi, né? E Sara, por que isso, menina? Essa vontade de trabalhar maluca aí? Então, na verdade, desde pequena eu já tinha essa vontade, né? Eu fazia suco, vendia, fazia pulseirinha, vendia, fazia tudo pra vender. Aham. E também eu comecei a pensar, faculdade, daqui a 18 anos eu quero sair de casa, não quero, tipo, ter que ficar pedindo coisa pra minha mãe, não quero ter que depender de ninguém. Falei, então vou começar a trabalhar pra juntar o meu dinheiro pros meus 18 anos, né? Tá. Pra começar realmente a minha carreira. E foi mais Meu por filho isso. Lucas vai trocar umas ideias com a Sara aqui. O Lucas tá com 12 anos, então é bom ele já se... Não, Tá- a Sara tá por dentro aí do que tem desde que fazer. pequena, ela fazia Legal. limonada em condomínio, eu ficava Ah. até com vergonha, parecia que eu tava colocando ela pra vender. Ela que queria vender Trabalho limonada. infantil aí. É, exatamente. Mas como uma criança dessa idade tá querendo trabalhar? Então, gente, eu não sei, ela é assim. Aí fazia pulseira, fazia limonada, fazia tudo e ganhava dinheiro. Tudo que ela fazia, ela ia na escola voltava com dinheiro. Então, assim, é dela isso, né? E com 14 anos, igual ela falou, já começa a entrar nessa questão de se questionar de faculdade, de tudo mais. Criar independência. Isso. E eu era assim também, mas eu não era igual ela. Eu já era um pouquinho mais rebelde, então eu já saía fazendo o que eu queria, meu pai ficava louco e minha mãe. Tá. Mas eu também sempre tive essa vontade igual ela. Então eu entendo como que é frustrante você ficar, poxa, eu tenho 14 anos, vou ter que esperar até os 18 para começar uma faculdade, para começar a trabalhar, então a sua cabeça começa a dar nó, né? Então acho que hoje em dia com a internet tá aí na frente, né? A internet tem muita coisa que muita gente usa pro mal, mas ela também, se você souber usar, você pode usar pro bem, né? Total. Então é uma coisa que com ela, pela idade dela, não iria atrapalhar nos estudos, porque a gente vem à tarde, então não atrapalha ela, que também tem essa questão, né? O emprego fixo ele Sim. acaba trabalhando, atrapalhando. Ah, tem prova tal semana, então ela também não vem. Então assim, tem esse, como que fala, essa flexibilidade de horário, né? E de dias.